Bom, eu começo esse vídeo perguntando o seguinte para vocês: até quando que a indústria cinematográfica vai colocar determinados erros na conta do tempo de produção escasso? O filme de hoje teve um tempo significativo para acertar muita coisa. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Maurício de Paula e hoje a gente vai falar sobre The Flash. Vamos então partir direto para a ficha técnica do filme, que estreou agora em 15 de junho de 2023. Tem a duração de 2 horas e 24 minutos, do gênero ação, e a classificação indicativa, ou faixa etária, chama como você quiser, de 13 anos. O filme está nos cinemas exclusivamente nesse momento e futuramente, obviamente, deve ir para a plataforma da HBO, onde a Warner fica, né? As produções da Warner ficam. Agora falando um pouquinho sobre a direção, né? Temos um diretor que é o Andy Muschietti, que tá virando o queridinho por conta justamente de The Flash, está sendo bastante elogiado. As pessoas disseram que o Tom Cruise ligou para a produção do filme para poder falar, agradecer pelo filme, que o Stephen King também. Então, assim, o cara tá sendo bem celebrado e no momento que a gente fala, eu acabei de gravar um vídeo muito legal com o Marcos, lá do Sessão de Aluguel, em que a gente confirma, ele confirma pra mim, inclusive, que o Andy Muschietti já tá confirmado como diretor de Batman Bravos e Destemidos, se eu não me engano, essa é a tradução aqui no Brasil. Eu já tenho um certo medinho, porque o cara vem dos filmes de terror, acredito que ele tenha feito um bom trabalho, que a gente vai discutir sobre isso ainda, mas eu acho que a DC não pode ver alguém bom, sabe? Tipo, minimamente bom. Pega logo, já sai enfiando em tudo. Calma, vamos devagar, tem muita gente boa por aí, a gente sabe disso. O pessoal da DC sabe disso, mas acho que às vezes o medo de errar é tão grande que pequenos acertos parece que não vão mexer não, vamos continuar. Já quanto ao roteiro, que foi bastante modificado, reescrito, né? E não somente o texto alterado, mas também os seus autores, as pessoas responsáveis pelo roteiro também foram trocadas. A gente tem a Christina Hodson, e eu vou até começar aqui fazendo um pequeno disclaimer, dizendo que eu acho que ela merece todos os parabéns do mundo, porque meio que não importa qual é a carreira dela até aqui e tudo mais, mas ela pegou um momento absurdamente difícil para poder fazer um roteiro em cima. Não só o filme do Flash, uma produção absurdamente esperada, e o Ezra Miller se meteu em todas as confusões do mundo, deixando ele guardado num buraco durante 2 anos, só aparecendo publicamente na premiere do seu próprio filme, quanto também tivemos vários outros problemas que podiam fazer com que esse filme nem acontecesse. Ray Fisher contra Walter Hamada, o presidente, ex-presidente da DC Filmes, envolveu ali os produtores, Geoff Johns está no meio da jogada, Ben Affleck vai, não vai, o que vai acontecer com a Mulher Maravilha, tem terceiro filme, não tem, o segundo não foi bem. Olha, é uma quantidade de coisas tão grande, de problemas tão grandes para lidar que, sinceramente, esse filme ele era necessário, esse filme do Flash era necessário. E ele, por acaso, veio no momento certo, porque o Flash normalmente é o cara que rebuta ou tem bastante participação direta ou indireta ali nos reboots da DC nos quadrinhos. Então, a Christina tá de parabéns, porque condensar a história do Flashpoint de uma maneira adaptada, completamente diferente, tudo bem, mas assim, condensar essa história no meio desse caos, dessa bagunça, não é para qualquer pessoa, não só na capacidade de escrita, capacidade técnica, mas no psicológico, porque eu não tenho ideia da pressão que ela deve ter sofrido, externa ou interna, não importa, mas ela tinha uma responsabilidade muito grande nas mãos. Então, tendo isso dito, eu acho que ela foi muito bem, acho que o roteiro do filme tá coeso na medida do possível, levando em consideração todo esse cenário. Até porque o Flash, gente, ele é um dos heróis mais importantes da história dos quadrinhos, ele foi o primeiro a ter contato com esse conceito do multiverso, então mais um motivo para jogar um peso enorme de responsabilidade em cima da Christina Hodson. Só tem que dar parabéns. Outro disclaimer que eu preciso fazer é que esse filme quase não aconteceu. O Ezra Miller, que é o intérprete do The Flash, o principal coordenador, incentivador do movimento que trouxe esse filme à tona, ele foi para The Flash, o que basicamente, mal comparando o que o The Rock foi para Adão Negro, ele se meteu em diversos problemas judiciais fora das telas. Então, existe uma boa possibilidade dele ser substituído até, né? Muita coisa foi regravada, muita coisa foi repensada, esse filme quase não existiu. E esse filme era necessário, como eu falei agora, né? Ele realmente precisava existir. O Flash precisava ser o cara a tocar na questão do multiverso de uma forma a rebutar esse universo, de uma certa forma, né? Talvez eu dê spoiler mais pra frente, mas agora não. Bora pra sinopse, então. Gente, nesse filme nós temos basicamente o que foi
o arco ponto de ignição aqui no Brasil, Flashpoint, o famoso Flashpoint nos quadrinhos, onde o Flash tenta voltar no tempo para poder salvar a sua mãe. Afinal de contas, uma das coisas mais presentes na vida dele é justamente a morte da mãe, que nos quadrinhos tem muito a ver ali com Flash Reverso e tudo mais. E a prisão do pai dele é como culpado pelo assassinato da mãe, já que ele não tem um álibi e tudo mais. Então, voltar no tempo para consertar isso. E nós todos sabemos que voltar no tempo para consertar coisas e fazer qualquer coisa. Voltar no tempo não é uma boa escolha. Então, mesmo se fosse possível na vida real, não era legal fazer. E aqui no filme a gente tem a mesma premissa, né? O Flash se sentindo muito, tá perto ali do julgamento do pai, as provas que ele tinha conseguido não foram suficientes, enfim. E aí ele decide, porque ele descobriu, sem querer, ele acessou a força de aceleração de uma maneira, conseguir andar pela linha do tempo, e agora é a Siri que tá... Ele descobriu sem querer, acessou a força de aceleração de uma maneira. Ô Siri, para Siri, sai, ninguém te perguntou nada. Então ele descobre isso sem querer, e aí ele tem que decidir entre a possibilidade de voltar e realmente ajudar a mãe a não morrer, né? Ou não fazer nada e seguir com a vida. Então agora vamos falar do elenco, que claramente não tem tantas novidades assim, tem mais retornos, mas também temos algumas inserções importantes, como é o caso da Maribel Verdú, que é a atriz que interpreta a Nora Allen, que é a mãe do Barry Allen, o nosso querido Flash interpretado pelo Ezra Miller. Também temos o Ben Affleck com o retorno do seu Batman, temos o Michael Keaton com o retorno do seu Batman, nenhuma novidade até aí. Temos a Sasha Calle também interpretando a versão da Supergirl desse universo. E, além de outras diversas participações, retornos, como Michael Shannon, a atriz que faz a Faora Wu, que eu esqueci o nome dela, o Jeremy Irons com o seu Alfred e o Temuera Morrison como o pai do Arthur Curry, o Aquaman. Agora, bora partir direto para os prós e contras. Começando pelos contras, eu primeiramente preciso destacar, apesar da modinha de dizer sommelier de CGI que o senhor Anderson Gaveta trouxe, eu adoro o Gaveta, vejo quase todos os vídeos dele, então eu sei como é que tá a galera falando sobre o sommelier de CGI. Um filme que se propõe a ter tanto CGI assim, numa era em que os super-heróis estão em altas e que a gente precisa se sentir confortável e achar que aquilo ali é relativamente crível, não tem como não falar do CGI, gente. É simples assim. A gente sabe que a indústria de super-heróis sofre com isso nos cinemas, porque é um filme atrás do outro, cada vez mais dependente do CGI, mas tem coisas que é mais pela escolha do que pela execução. E demoraram, porque tinha pouco tempo e aí não tinha como. Esse filme teve até um tempo bastante razoável para poder fazer as coisas que precisava fazer, né? Foram aproximadamente 5 anos aí. Os filmes não têm esse tempo todo normalmente, mas enfim, talvez tenha sido até mais, mas em termos de pós-produção, ali a coisa da editar e fazer os efeitos e tudo mais, tiveram um tempo muito maior do que os filmes têm tido ultimamente. Então eu achei realmente bem sofrível, achei assim, muito ruim em vários momentos, de dar vergonha alheia em alguns momentos, e muito bom, excelente em poucos momentos. É basicamente isso que se resume o CGI. O Jovem Nerd, ele fez um react lá no Trailer Officer, que é um quadro deles recorrente lá no canal deles, falando sobre a cena em que o Barry Allen tá no trailer, isso não é nenhum spoiler, que o Barry Allen vai entrar pela primeira vez no filme, tá fazendo uma pose para entrar na força de aceleração. E aí existe um efeito que é uma mistura de jogo de câmera, o take, o ângulo, com a lente utilizada, com a pós, com os efeitos e tudo mais, que olha, que coisa maravilhosa, cara. Aquilo ali talvez tenha sido o ponto alto do filme de todos os efeitos, é impressionante. Mas em contrapartida a gente tem muita coisa ruim, gente, e muita coisa que poderia ter sido feita por pessoas reais. É que os spoilers vão ficar pro final. Mas existem participações que exigiriam bem menos utilização de CGI. Eu só vou dizer isso por enquanto. Outro ponto fraco que eu vou dizer que é a Sasha Calle, infelizmente, porque ela é a coisa que eu mais queria ver nesse filme. Eu tava super empolgado pra aparição da Supergirl, sabia? Eu não me incomodava com o fato dela ser morena, dane-se se ela é morena. Vários fatores atrapalharam ali, acredito eu, o fato dela se sair bem. Ela tem pouco tempo de tela, algumas escolhas dela não fizeram muito sentido, algumas mudanças de comportamento dela foram muito abruptas, e conversando com meu amigo Marcos, lá da Estação de Aluguel novamente, a gente chegou à conclusão de que muito da edição pode ter atrapalhado
né, o desempenho dela. Parece que a participação dela foi diminuída, dela e do Michael Keaton, por eles estarem meio que roubando a cena, né, tendo muito destaque no filme, que deveria ser do Ezra e do Flash, o que pra mim não importa muito, porque estão rebutando a coisa. Enfim, o que importa nesse momento é que vários fatores acabaram fazendo com que ela só parecesse uma pessoa meio sem expressão, com as falas pouco verdadeiras. Mas eu torço para que seja ela, de repente, que invistam nela como a Supergirl desse universo e que ela tenha mais oportunidade. Outra coisa muito ruim é realmente a trilha sonora. Eu não sei como um filme dessa importância não tem uma trilha sonora épica, assim, maravilhosa de se lembrar. Sabe Vingadores, Guerra Infinita e não, eu não sou Marvete, na verdade eu até me dou melhor com o conteúdo, com o material da DC, precisava muito ser estabelecido como um marco e foi uma experiência. Parte dessa experiência foi justamente a trilha sonora, sabe? O tema principal. É uma coisa que identifica, que marca. Então, por mais que The Flash, de repente, não fosse o melhor dos filmes, se a gente chegar nessa conclusão aqui no final do vídeo, a música precisava estar perfeita demais, que fosse imersiva, que fosse marcante, pra gente chegar lá na frente e falar assim, putz, né, não foi aquilo que tu tava... Pô, a trilha sonora, olha, estabeleceu, entrou no hall, sabe? Entrou no hall das melhores. E nada, eu nem lembro quais as músicas tocaram. Tem nada composto pro filme que marcasse, cara, não dá. Já falando dos prós, o filme é divertidíssimo. Eu não sei se eu voltaria pra ver uma segunda vez. As 2 horas e 24 minutos passaram bem rápido. Não é um filme que se arrasta, não é um filme que cansa. Mas numa segunda vez eu não sei se eu, sei lá, teria essa impressão de um filme mais arrastado. Mas realmente, curti demais. Eu acho que é um ótimo filme pra família. É um filme que tem a classificação indicativa de 13 anos. Então, assim, é muito difícil lidar com tanta coisa que esse filme precisava estabelecer e mostrar. É difícil. Agora, o fanservice, esse tá caprichado. Quer service? O cara fala, quer service? Toma service aqui, ó. Toma. Cara, impressionante a quantidade de fanservice que esse filme ofereceu. A galera que tava esperando por fanservice talvez possa reclamar da execução deles. Talvez sim, mas não da inserção, não da abordagem. Realmente abordaram, gente, aparece cada coisa. O Ezra Miller, gente, ele é um faz merdinha da estrela? Ele precisa muito se cuidar e tomar cuidado agora? Sim, mas eu preciso dizer, ele é um excelente ator. Eu tava falando com uma amiga minha, Lely, conversando sobre a questão da persona do Ezra Miller, como a gente não gosta mais da pessoa do Ezra Miller, por mais que tenha ali problemas psicológicos envolvidos, possíveis problemas psicológicos envolvidos que ele precisa provar, as confusões que ele se meteu, sabe, as coisas que ele fez são deploráveis e tira tudo, sabe? A gente passa a não gostar da pessoa. Eu esperava dele um pouco mais do que eu vinha vendo do Ezra Miller de Flash nas participações que ele fez até então nos filmes da DC. E eu acho que aqui a escolha por ele encontrar uma outra versão dele ou encontrar ele mais novo realmente foi uma excelente decisão. Não só ele tem que atuar com ele mesmo como um ponto positivo, como o CGI dessa hora funciona absurdamente bem. Deu uma outra personalidade, uma outra cara para uma versão dele mais nova, levando em consideração alguns fatores que eu não vou falar, como também lidar com a tecnologia e a tecnologia ter feito um bom serviço nesse ponto. Agora partiu spoilers, hein? Então se você não quer spoilers, é hora de você sumir daqui. Primeiro de tudo, a Supergirl morre. Não tem conversa. Ela é essencial para mostrar que certos eventos não podem, são imutáveis, eles não podem ser alterados, independente do que você faça, quantas vezes você volte, tem determinados momentos que são inevitáveis, como já diria Thanos, né? Nosso querido amigo Thanos. O que limita mais ainda a participação da Sasha Calle, e aí remete àquela questão que eu falei sobre a participação dela como atriz, né? De não ter sido tão boa e tudo mais. É ela que está sendo caçada pelo Zod, não o Superman, apesar de que na história dela no filme ela realmente veio para proteger, foi enviada para proteger o último filho de Krypton, que é justamente o Kal-El, o Clark, o Superman. Mas na história do filme o Zod intercepta a nave onde está o Kal-El e mata o menino. Só chega aqui o pod lá, a nave da própria Kara Zor-El. Então realmente ela estava sozinha nesse mundo e o sangue onde estava o DNA necessário, com a codificação que o Zod vinha buscar no filme do Super-Homem com o Henry Cavill,
tava aqui no sangue da cara. Então, realmente, foi uma boa sacada. É ela que enfrenta o Zod, mas no final, independente do que se faça, ela morre. E, obviamente, gente, eu acho que principalmente o que tá todo mundo esperando, o pessoal do fanservice vai vibrar agora, as participações especiais, porque não é mesmo? Precisamos muito falar de participações especiais. Gente, é cada um que aparece aqui. Olha, de tudo que é a versão, só a execução que foi uma bosta, no geral. Mas, primeiro de tudo, última cena do filme, antes da cena pós-crédito, nós temos o Barry voltando, achando que tinha voltado para o lugar certo no tempo, no espaço-tempo. E aí, de repente, ele conversa com Bruce Wayne. Uma coisa que o Marco lá da Sessão de Aluguel falou que eu não tinha notado é a voz, que é diferente no telefone. Eu não notei, que não era do Ben Affleck. Mas aí, a cena que vem em seguinte, por conta do ângulo em que ela é gravada, os takes que são feitos com os cortes e tudo mais, com pessoas na frente, do Bruce Wayne chegando para falar com o próprio Flash, com o Barry, depois do julgamento do pai, eu falei assim, não é o Ben Affleck, ele não tá no universo que ele achou que estivesse. E realmente é isso, ele não está no universo. Ou então, ele está naquele mesmo universo, mas a mudança que ele fez para poder livrar o pai da cadeia, realmente fez muita diferença no futuro da mesma linha temporal. E aí, o Batman que aparece, quer dizer, o Bruce Wayne, é o George Clooney, nosso querido George Clooney, que já participou. Que, inclusive, se eu não me engano, é ele que bate o cartão, não tenho certeza. Se não for ele, também não tem problema, porque é ele um dos nossos queridos Batmans do passado. Então eu fiquei muito surpreso, era uma participação que eu não esperava, foi muito legal. E eu quero saber o que eles vão fazer, porque na teoria o filme termina e, independente da cena pós-crédito, o Flash continua, o Barry Allen continua nessa linha temporal, nesse tempo. Então o Batman continua sendo George Clooney? Não sei o que vai acontecer. Será que ele ainda vai mudar de universo? Vamos saber. E na cena final, obviamente, quando a gente tem lá o perigo de todas as terras se colidindo, todos os universos do multiverso colidindo, temos vários dos heróis olhando o que está acontecendo e tudo mais. Aparecem trocentas versões do Super-Homem e do Batman, principalmente. Também da Supergirl, inclusive a gente tem anotei aqui o nome dela, cadê? A Helen Slater, que é a Supergirl lá dos anos 80. Também conversei sobre isso com o Marcos lá da Sessão de Aluguel. Cara, são muitas e muitas referências, mas eu acho que as principais são o Jay Garrick, porque o Jay Garrick junto com o Barry Allen foram os principais responsáveis por mostrar o conceito do multiverso. O Barry Allen, ele lia as histórias do Flash Jay Garrick antes de se tornar o Flash. Então, isso foi muito legal, apareceu o Jay Garrick, que era necessário, precisava, realmente. E várias outras versões do próprio Batman dos anos 60, Adam West. Tivemos a aparição do Christopher Reeve como o Superman, mas CGI. E aí a gente tem uma aparição que não precisava ser CGI, mas foi CGI, que é a do nosso querido Nicolas Gaiola. Nicolas Gaiola não poderia aparecer. Nicolas Cage, para quem não sabe, é conhecido aí pelo apelido de Nicolas Cage, mas o nome dele mesmo é Nicolas Gaiola. E aí, eu acho impressionante como o cara tá aí, foi homenageado, ele tá vivo, poderia facilmente, tenho certeza que ele toparia, mas resolveram pegar um padrão de CGI bosta pra cacete pra poder fazer todas essas participações no final. Então tudo muito válido, tem muita aparição, muitas participações, enfim, eu vou deixar algumas coisas pra vocês verem, também não vou dar spoiler de tudo. As homenagens foram ótimas, só foram mal executadas demais e enfim. Que é o exemplo também lá da malha temporal, que a gente fala, quando ele tá dentro da cronosfera e que ele consegue ver ao redor dele tudo que ele pode acessar. E ali facilmente poderia ser feito com atores reais, sabe? Só que eles pegaram um padrão meio Adão Negro ali pra contar as coisas. E não sei, não coube, não foi. E sobre a cena pós-créditos. Poderia ser uma bosta? Beleza, gente? Então é isso, é tudo que eu tenho pra dizer. Provavelmente esse vídeo ficou absurdamente gigantesco, porque eu não tô vendo muita coisa pra poder tirar, pra poder cortar, tirando os meus erros de gravação. Então, desculpa aí por falar pra cacete, mas eu tava animado. Eu realmente curti o filme, não sei se é pra 2 vezes de ver, não sei se mais pra frente eu vou curtir ainda. Mas eu tive ótimos momentos na sala de cinema e isso eu acho que já vale a sua ida no cinema. Mas eu quero saber de você, o que você acha, o que vocês acham. Então, primeiramente, já de novo eu esqueci que eu tô enferrujado de pedir o joinha, o like pra vocês lá no início do vídeo. Então larga o like aí, pelo amor de Deus, pra poder fortalecer esse retorno do canal, se vocês gostaram. Se não gostaram, pode dar o dislike também, não tem problema. Mas participa aí, engaja o vídeo, pelo amor de Deus. E, por favor, também, comenta aqui embaixo. Comenta, eu preciso saber
o que vocês concordam, no que vocês concordam comigo, o que eu não falei que era importante, o que vocês acham que eu não deveria ter falado, discordar. Estamos aqui para isso, para conversar. Eu só quero realmente ouvir de vocês o que vocês acharam. E não esquece, principalmente, de se inscrever nesse canal para poder receber todos os outros, as notificações de futuros vídeos aqui no canal, porque eu espero que tenha. Até o próximo vídeo. Fui!